Meu nome é Denis, Denis de Oliveira, sou professor da Universidade de São Paulo, jornalista, doutor em comunicação. E o meu ativismo no movimento antirracista, ele começou, na verdade, assim, começou um pouco no final dos anos 80, no ensino médio. Quando a gente montou, um grupo de colegas, nós montamos um grupo de teatro no Grêmio da escola, na escola Rui Bloin, que a gente trabalhava, para discutir algumas temáticas raciais, né? A gente tinha uma visão muito ainda, muito ingênua ainda, né? Mas percebia que era um tema importante. E naquela época o diretor da escola achou que não, né, era complicado, era um diretor muito conservador, né? Naquela época as escolas públicas de ensino médio eram muito conservadoras, né? Muito autoritárias, e acabou não rolando. E depois eu entrei na universidade e aí me deparei com uma situação muito interessante, né? Lá na ECA, né? Em 82, a turma que eu entrei. Nós entramos, naquela época o vestibular era para comunicação e tinha 85 alunos que entraram, né, nas várias habilitações. E desses 85, me parece que, acho que três alunos só que eram de escolas públicas, eram deles, né? Alunos negros tinham apenas 2 e todos os outros eram de escolas particulares. Tinha uma turma assim de uns 20 alunos que eram do Bandeirantes, eram amigos já. E a gente, lógico, né, a gente entra em uma situação de desvantagem, né, do ponto de vista até mesmo da socialização com a turma, das referências e tudo isso, né, foi bem complicado no comecinho. Nós tínhamos uma disciplina que ministrava o professor Virgílio Noia Pinto, ele está falecido já, faleceu. A disciplina, acho que é a História da Cultura que ele dava, no primeiro ano do curso lá de comunicação. E a gente fazia seminários sobre grandes obras, né? Mil e Uma Noites, Decameron. E ele dividia a sala em grupos, nós fazíamos, geralmente, peças teatrais, sketches teatrais, né? E naquela época, assim, eu sempre entrava nos grupos e sempre os papéis subalternos eram meus, né? Empregado, escravo, né? Fui percebendo isso, né? Acho que o único papel que eu fiz, assim, que tinha um papel mais importante, foi quando nós fizemos sobre a Tropicália. E aí eu fui Gilberto Gil, né? Aí você vai percebendo né, como é que são essas discriminações, né? Muito sutis, né? E bastante presentes nas relações na universidade, tá? A gente com isso, foi me aproximando de algumas pessoas do movimento negro, né? Conheci o Juarez, né? Que fazia PUC naquela época, se tornou um grande amigo, né? O Edson Roberto fazia sociologia. E daí a gente começou a conversar um pouco sobre isso. Eu tinha uma trajetória já anterior na escola de samba, no Vai Vai, minha família é do Vai Vai, né? O meu avô foi um dos fundadores do Vai Vai, e minha família já saía na escola de samba naquela época. E eu percebia que toda essa minha história de vida, né, de família negra e tal, eu não encontrava consonância na universidade. Tá? Eu me lembrei muito uma frase do Rasenbalg, que ele fala assim que no meio acadêmico, né, nós negros sentimos como estrangeiros no nosso próprio país, né? E é bem isso que eu me sentia, um estranho no país que eu morava. Então isso era bem complicado, você fica muito revoltado no começo, tenta entender um pouco isso. A minha primeira opção era ser jornalista, né, entrar na carreira profissional. Eu não consegui, por uma série de motivos, entre eles que eu não consegui fazer estágio no final do curso, os estágios eram muito precários, a remuneração, eu tinha que trabalhar para sustentar minha família, ajudar minha família e tal. Então eu saí da faculdade sem nenhuma experiência e a opção que minha foi entrar na carreira acadêmica, até por indicação de uma professora, que é a professora Bacega, né, que era muito, né, eu gostava muito dela, tinha uma relação legal com ela. Entrei e aí eu resolvi então estudar um pouco a questão dos movimentos sociais, a questão do racismo e tudo isso, né? Essa foi um pouco a minha trajetória. E foi muito legal isso, porque ao mesmo tempo que eu entrei no ativismo da questão racial, eu acompanhei para e passo também a questão mais teórica, né? E foi muito apaixonante. Principalmente assim, que eu vi que havia um campo enorme para a discussão, né? Muitas coisas importantes. Eu vi que era uma possibilidade de eu associar a discussão acadêmica, teórica, com a vida da gente, com, né, com o que está acontecendo, não é uma discussão etérea. Eu vi que era a possibilidade também de uma contribuição, né, que eu podia dar, né, discussão antirracista, e também entrei em contato com pessoas muito interessantes, né, um deles foi Clóvis Moura, né, com o qual eu tive o prazer de conviver no final da vida dele. Naquela época a gente estava montando uma entidade, ao Negro, né, e o Juarez, né, e o Edson Roberto. E o Clóvis Moura era um dos ideólogos da entidade, uma pessoa que a gente usava como referência.
Eu participei de várias atividades com ele, em Vitória, em São Paulo, debates e tal. E é muito interessante, assim, né, como é que ele foi desvendando, né, essa questão do racismo no Brasil, para além de uma dimensão comportamental. Por que eu estou falando isso? Quando a gente se depara com o racismo, com o preconceito que a gente sofre, a primeira reação nossa é uma indignação com o comportamento do outro, né, e é justa isso. E a tendência é, muitas vezes, a gente trabalhar numa lógica de bem contra o mal, né? Uma coisa um pouco moral, né? E aí o estudo e o próprio contato com o Clóvis Moura, que foi mostrando, né, pra gente, assim, eu tive essa felicidade também de ter contato com ele, que o racismo tem uma componente estrutural, está ligado à própria forma de como foi formada a sociedade brasileira, permitiu transcender, né, essa dimensão meramente comportamental, essa visão mais empírica que eu tinha, para uma visão mais conceitual, mais teórica. E isso, então, tem me impulsionado, né, para estudar no campo acadêmico. Nos últimos 10 anos, né, até no NEIMB, no contato com outros professores, com a professora Dilma, com a Solange, e com outros colegas, né, do departamento, de pesquisadores, né, com você, com o Billy, com a Sandra, com a Gislene, vários outros aí. Aí a gente foi, acho que foi muito importante que a gente foi construindo, né, coletivamente, com essas diferenças de enfoque, cada um, essa teoria, esse conceito, né, de como a questão racial, ela não é algo pontual, não é algo, um apêndice da sociedade, mas é estrutural na sociedade brasileira. Né? O Brasil foi formado, a sociedade brasileira foi formada a partir dessa dinâmica do racismo. É isso que eu fui consolidando na minha visão. Gostaria de saber como que você vivencia e se é que existe uma solidão para discutir essa temática no campo da comunicação. Então, é bem complicado, né? Porque hoje, assim, a gente vive uma situação e foi importante o movimento negro, acho que foi uma conquista nossa do movimento negro, que o racismo ele foi desmascarado, né, no Brasil, né? Até pouco tempo atrás, ainda existe um pouco isso hoje, mas é residual, você tinha o mito da democracia racial brasileira. Tá? Hoje ainda persiste uma ideia de que há o racismo, mas ele não tem a dimensão que a gente insiste, né? Que ele demonstrar que ele tem. E aí, diante disso, né, o que eu percebo é aquela solidariedade, mas sem compromisso. Não é legal o que você faz, mas se vira sozinho. A gente percebe isso, por exemplo, quando você não consegue apoio para alguns projetos, né? Quando você não consegue interlocução para a discussão que a gente faz. Ou há um questionamento, né? Mas eu até gostaria que tivesse mais questionamentos, né? Porque eu acho uma certa indiferença com o trabalho que a gente faz, né? E isso é muito ruim, muito assim complicado, né? Que muitas vezes você se depara com isso que você falou, uma solidão, né? Mas eu acho importante, que eu estou achando bacana agora ultimamente, é a entrada de muitos negros na universidade, né? Poucos ainda, mas muito mais negros, né? Então eu vejo mais alunos negros entrando na universidade, até alguns alunos não negros, né, brancos, mas interessados no tema. Então pouco a pouco eu vejo que há um crescimento desse tema. Mas eu concordo com você, assim, é bem solitária. O que me posiciona, por isso que eu não largo o ativismo, é o movimento negro. Né? Então acho que o ativismo no movimento social, ainda que não seja um ativismo organizado numa organização, mas você está participando, né, das discussões no movimento, é que dá o combustível para você conseguir continuar a trajetória. Denis, agora o seu ativismo poderia também ser traduzido por uma consciência da devolutiva que a universidade dá para a comunidade? Sim, eu acho que a universidade, eu sempre falo que a universidade, no Brasil, nós não constituímos ainda o que eu chamaria plenamente de uma universidade pública, né? Nós temos uma universidade estatal, tá? Tanto as federais como as estaduais, porque ainda ela tem essa coisa de ser algo isolado da sociedade, né? Primeiro assim, você vê a dificuldade enorme, no caso das estaduais de São Paulo, a USP principalmente, de adotar as cotas raciais, né? Uma dificuldade enorme, uma resistência, né? E é muito interessante esse debate das cotas, foi muito pedagógico, porque demonstrou todo o racismo presente na universidade, né? Os argumentos que foram utilizados para combater as cotas raciais na USP foram os mais absurdos possíveis, né? Típico dos projetos eugenistas do início do século XX, né? Então isso é um fato, a universidade está isolada, né? Você tem ali uma coisa muito perversa
de uma elite que considera aquilo dela, né? Então uma privatização do espaço público, até mesmo o fato, por exemplo, dela se negar a prestar contas à sociedade, dela isolar o campus aos fins de semana e impedir que quem não é da universidade usufrua dos seus equipamentos e tudo isso. Então, a questão do ativismo também é essa ideia, né? Eu penso que a universidade, ela não só tem que ter essa devolutiva, né? Sem dúvida, que já que a cidade banca, mas ela só vai crescer enquanto espaço de produção de conhecimento se ela tiver esse contato permanente com as demandas da sociedade. Senão ela vai produzir um conhecimento para quem e para quê, né? Isso que é importante. A Tatiana, ela foi professora da rede e ela fez uma pesquisa interessante na escola que ela lecionava, qual o tipo de publicação que os alunos mais liam, numa escola lá da Zona Leste. E eram revistas de comportamento, a Nova, a Playboy, né, a Atrevida. E aí eu notei assim, bom, acho que a juventude, os jovens, né, negros, brancos, né, estão lendo essas revistas e evidentemente elas estão fomentando referências de comportamento. E aí então a gente optou em trabalhar com esse tipo de publicação. E foi muito interessante, né? Primeiramente assim, uma coisa que a gente já tinha uma ideia, mas né, os dados comprovaram isso, que a representação de negros, numérica de negros nas revistas segmentadas do Brasil, ela é inferior aos Estados Unidos, né? A Luana, que foi uma das minhas bolsistas, ela foi para os Estados Unidos, né, num intercâmbio, e ela analisou também as revistas segmentadas de lá, que são equivalentes às nossas aqui, as que nós analisamos aqui. E aí na quantificação ela viu que chegar ali era 8,5%, e a nossa que era 8,47%, quase igual. Tá, é quase igual, mas se você levar em consideração a população negra americana é 15%, aqui é 50%, então uma distorção absurda. Então lá houve um avanço mais significativo nos Estados Unidos em relação à presença negra na mídia que aqui no Brasil. Então esse primeiro dado nós pegamos, quantitativo. E o segundo, aí nós utilizamos conceitos do professor Fernando Conceição, né, de como o negro aparece na mídia, né, aqueles 3 L's que ele fala, lúgubre, lúdico e luxúria. E aí pegamos outras categorias, né? A primeira nós pegamos é a questão da invisibilidade. Quando os negros aparecem na mídia, seja em propaganda, em fotos, ou ele aparece sozinho ou acompanhado com vários brancos, né? Então você vai reforçando a ideia da minorização. O segundo é a difamação estética, isso principalmente nas revistas femininas. Na revista Nova tem uma coluna que chama Sexy Over, né? Então sexy é a sexualidade desejável e o over a sexualidade acima do limite. E os comportamentos estéticos mais típicos de meninas negras são tidos como over. Então tererê, trança, né? E os cabelo liso, ou seja, que é mais utilizado, meninas brancas está no sexy. A gente viu vários momentos esse tipo de coisa. E a terceira foi, nós pegamos na revista Playboy, que é a objetificação radical da mulher negra, né? A Playboy, como revista masculina, ela objetifica a mulher, né? Isso é um dado, né, que a gente tem. Mas no caso da mulher negra, né, a objetificação é muito mais radical. E a gente pegou um texto de apresentação do ensaio da Juliana Alves, né, no qual todo aquele estereótipo da mulata, sensual, está colocado ali, né? Então isso a gente pegou esse dado aí. Além de outras coisas, né, aquela coisa da bundalização da mulher negra, muito intensa. Né, a Playboy ela fez um concurso em 2009, né, com a bunda mais bonita pela internet, só votava. E quando teve o resultado, uma das meninas que foram eleitas era uma menina negra, esqueci o nome dela agora, né, mas não aparecia nem o rosto dela, os outros apareciam, então né, não é nem gente, não tem nem cara. Tá, isso foi muito presente. E a gente pegou todos esses dados e nós apresentamos e saiu num livro publicado em parceria com a Cone, né, o negro nos espaços publicitários brasileiros. E assim, um outro aluno meu, um orientando de TCC, ele pegou um pouco essa discussão que a gente fez e outras pesquisas, e é muito interessante, né, porque ele foi conversar com jornalistas, né, que dirigem redações. E todos eles negam que não há essa intenção racial, não é bem assim, né, que dizem que aquilo é apenas uma questão de mercado. Então essa negação dos operadores da mídia é um problema muito sério, né? Há quase que uma resistência em debater a questão racial, né? Eu acho assim, uma coisa que nós estamos amadurecendo é que a Lei 10.639, que é uma lei, né, a lei que discute a questão das relações étnico-raciais na educação, que ela está presente no campo dos cursos ligados à educação, pedagogia, ela deveria estar também nos cursos de comunicação.
tá? Porque hoje, né, qual o grande educador que nós temos hoje das crianças, dos jovens? É a comunicação, é a mídia. Então, os operadores de mídia, né, os jornalistas, publicitários, etc., eles têm que estar conscientes do seu papel social, né, de formação. E essa discussão é fundamental, né, que esteja dentro da formação desses profissionais. Branco, branquitude, ele é de como normativo, né? O branco é o normal, o branco é o humano. E o negro é sempre o outro, é o desviante. Tá? Tanto é assim, quando você vai ver cabelos étnicos, é cabelo negro, né? O branco não se vê como etnia. Né? E ao não se ver como etnia, você não estabelece relações de negociação. Tá? Então fica sempre assim, fica essa coisa do Brasil que é muito estranha, né? É um país que tem racismo, não tem racistas, né? Porque todo mundo fala que tem racismo, mas ninguém se admite racista, né? Na hora que você vai tipificar o preconceito e o racismo, é uma resistência enorme. Então esse é o problema, né? Enquanto assim, né, o branco, né, o não negro não se vê também como grupo social, como etnia, e que, portanto, tem privilégios em relação ao negro em função do racismo, fica difícil estabelecer relações de negociação. Então esse é o grande problema. Por isso que assim, a importância que eu vejo da Lei 10.639, né, todas as políticas aí voltadas à educação, é que elas trazem essa temática racial para todos, né? Todos vão ter que discutir. Tá? Não é uma lei para o negro, é uma lei para discutir questão racial no campo da educação, no campo da mídia. Ela altera a LDB, né? Isso é interessantíssimo. Né? Então, não é... E até uma incompreensão de alguns educadores negros que eu tenho contato. Né? Não é uma lei para ser aplicada apenas nas escolas que têm negros. Né? Então, um colégio Bandeirantes, por exemplo, que só tem brancos, também tem que ter essa lei. Tá? Porque todos que vão passar pelo processo formativo têm que ter consciência que o Brasil tem a diversidade étnica e tem o racismo. Né, e eles têm que se posicionar em relação a isso. Então, esse problema, né, de cobrar, né, do branco também uma posição em relação a isso e como ele pensa isso para estabelecer negociações, conflitos, etc., é que eu acho que é o grande desafio nosso para enfrentar o racismo hoje. Você é uma pessoa que tem uma miscigenação na sua compleição. Sim. E por conta disso, você deve ser questionado cotidianamente com Sim. relação à sua postura identitária forte política de ser negro. Como você tem reagido a isso? Então, isso é uma coisa assim, até da minha própria identidade, que foi construída ao longo do tempo, né? Eu tenho parentes na minha família, tenho uma avó que é alemã, né? E assim, como é que fui construindo, como é que fui criando essa opção política de ser negro? Pelo seguinte fato, assim, até objetivo da minha vida mesmo, né? A minha avó, né, que é a mãe do meu pai, que é descendência alemã, ela fugiu de casa para casar com o meu avô, que era um homem negro. Então ela perdeu todos os privilégios raciais que ela tinha para ter isso. Né? Então o lugar que eu fui criado, o lugar onde eu nasci, é um lugar negro, independente da minha pele clara que eu puxei da minha avó. Né? E aí meus primos, né, meus parentes, etc. E é muito interessante assim, apesar da minha pele mais clara, e eu não nego isso, né? Ela cria alguns privilégios, sem dúvida, né? Eu nunca sofri um racismo intenso com pessoas de pele mais escura. Isso é óbvio, né? Nunca fui, por exemplo, já fui abordado pela polícia, né? Mas não na mesma intensidade que muitos, até parentes meus, né, pele mais escura tiveram. Isso é um fato que eu tenho consciência. Entretanto, o lugar né, que eu estou, que eu vivo, né, de onde eu vim, e as barreiras que eu enfrentei, inclusive, na minha trajetória pessoal, né, foram decorrentes do racismo. E é por essa razão, então, né, que eu optei, né, politicamente pela identidade negra, por conta disso. E assim, tem esse questionamento, né, mas eu acredito assim, pelo ativismo que eu tenho. Eu vejo muito mais, engraçado hoje, né, pessoas brancas me questionarem que pessoas negras. Né, essas brancas falam, por que você está falando isso? Né? Você não é negro, tal, né? Quer dizer, querendo me desqualificar enquanto sujeito para discutir esse tema. Eu vejo muito mais na postura do branco, né, querendo desqualificar, né, a discussão que eu quero colocar, do que das pessoas negras. Né? No movimento negro não teve nenhum problema, nunca tive nenhum problema sincero em relação a isso. Né? Sempre foi tranquilo, né? Acho que isso é bem equacionado. Né?